ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente houvesse mais em você. Vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças em nome de Jesus Cristo por essa hora bendita, em que nos reunimos para te adorar, nos reunimos para te bendizer, nos encontrarmos diante de ti e sermos tocados pelo Senhor mediante a tua palavra. Pedimos então, ó Pai, que graciosamente teu Espírito venha ao nosso encontro e fale conosco nesta hora. Comunique graça aos nossos corações, às nossas vidas, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. A temática de Tiago, temos visto, é uma temática difícil. Mas a partir de agora, Tiago começa a ficar um pouco mais suave, digamos assim. Ele já bateu pesado em algumas questões do problema da acepção de pessoas. Um problema que nós carregamos. Nós, naturalmente, pela pecaminosidade do nosso coração, nós tomamos como referência para as nossas vidas modelos errados. E Tiago vem trabalhando essa questão diante da luta, diante das provas, diante do sofrimento, de olharmos para os que têm como se fosse algum sinal de bênção de Deus. E acabamos nessa perspectiva errada, nesse modelo errado, fazendo escolhas erradas por pessoas erradas e acabamos comprometendo não é somente a nossa vida, mas a nossa fé. Então, depois de Tiago desmontar a ideia de que nós devemos olhar para pessoas ricas e bem-sucedidas, ele diz o que nós deveríamos fazer. O que nós deveríamos fazer diante dos nossos conflitos, diante das nossas dores, diante das nossas perdas? A partir do versículo 8, ele começa a dizer, todavia. Observe que esse todavia ele é uma palavra de contraste. Ao contrário do comportamento que acolhe por acepção, todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Qual é o caminho de Deus para os momentos das nossas aflições? Para o momento das nossas lutas, das nossas perdas? Não é a acepção. Não é a escolha de referências que nós achamos a serem o melhor para nós. Tiago diz que o caminho de Deus sempre será o do acolhimento do outro, sem acepção de pessoas.
Observe que nessa expressão dele, quando ele cita o mandamento de Levítico, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, ele diz, olha, se você cumprir essa lei, você terá feito tudo. Principalmente na hora da nossa luta. Principalmente na hora da nossa aflição. Porque às vezes Deus quer agir, Deus quer falar, Deus quer tratar com a nossa vida de onde você menos espera. De onde você menos espera. Às vezes nosso coração se endurece tanto, o nosso coração às vezes é tão racional, que em vez de acolhermos, nós expedimos. E não nos tornamos sensíveis ao que Deus quer falar conosco. Eu lembro, e já mencionei isso aos irmãos, em 2007, antes de começar toda a minha desgraça, em 2007, a minha desgraça tem um dia certo que ela começou, efetivamente. Eu mencionei aos irmãos numa ocasião que esse dia foi o dia que eu peguei meu carro, estava chovendo, peguei a estrada e deu aquaplanagem. Aquaplanagem você não segura o carro, não tem o que fazer. E esse carro capotou. E por um milagre de Deus eu sobrevivi. Porque havia uma ribanceira e um morro, um monte lá de terra. O carro foi para um monte de terra, bateu, virou, amassou a lataria e eu fiquei pendurado no cinto de segurança. E se não fosse aquele cinto de segurança, com certeza eu teria batido a cabeça, quebrado o pescoço. Saí sem nenhum arranhão. Daquele dia em diante, 2007 se transformou num inferno na minha vida. É por isso que esse dia para mim foi marcante. Mas uma coisa foi interessante. Quando um caminhoneiro que havia conseguido desviar do meu carro parou, segundo ele mesmo, para ver o meu cadáver, e ficou surpreso em ver que eu estava vivo, no momento que ele me ajudou a sair, passou um carro do outro lado da pista, na chuva, parou do outro lado da pista, e veio uma mulher ao meu encontro, debaixo de chuva, e ela disse para mim, Deus ama muito você. E há algo muito grande que Ele está quer fazer na sua vida. E eu olhei para aquela mulher com educação e disse, tá, muito obrigado. E quando ela saiu, eu pensei, coitada, é mais uma daquelas loucas fanáticas religiosas que não pode ver uma pessoa sofrer um acidente, sobreviver, que acha que Deus tem alguma coisa especial na vida dessa pessoa. Você entende o que foi que eu fiz? Eu fiz acepção de pessoas. Eu não acolhia o meu próximo. Por causa de um juízo que eu carrego, cético, por causa de um juízo racional que eu tenho, eu não podia ver, de fato, Deus naquela hora, através de uma pessoa que eu não conhecia, chegar e me dar uma palavra dessa. E hoje o que eu vejo na minha vida é exatamente o cumprimento do que aquela mulher disse. Exatamente o cumprimento do que ela falou. E quantas vezes eu já tive que me arrepender diante de Deus? Porque eu sequer sei o nome dessa mulher. Eu sequer a abracei para dizer obrigado, por pelo menos se compadecer de mim. No meu juízo eu a expedi. E não aprendi a lei que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, acolher ao outro na tua aflição, que é o que o diabo vem batendo. Às vezes nós fazemos assim. Às vezes nós estamos esperando que Deus vá usar um pastor poderoso, cheio dos milagres, cheio da palavra, cheio para falar conosco. E às vezes Deus está usando gente simples para nos abençoar na nossa luta, na nossa aflição. Mas nós não podemos perceber isso, porque nós não aprendemos a amar. E entenda, amar aqui é acolher. É não fazer essa
acepção. É não fazer a distinção de quem pode me ajudar e quem não pode me ajudar. Quem pode trazer algo de Deus para a minha vida e quem não pode trazer algo de Deus. Não, o Tiago está batendo exatamente contra essa perspectiva de que algo de Deus vem por meio daqueles que são teoricamente abençoados. Não, pode vir segundo ele, do pobre andrajoso que entrou na igreja. Por isso ele começou esse capítulo 2 dizendo: se entra uma pessoa rica, bem vestida, e você coloca lá na frente, e chega um pobre andrajoso, e você coloca lá atrás, e diz para ele: assenta-te aqui, embaixo do estrado dos meus pés, você não fez acepção? E por que nós estamos fazendo essa acepção? Se você está prestando atenção no contexto de Tiago, é por causa das nossas necessidades. A gente fica achando que aquele rico, poderoso, é o que a gente vai dar honra para ele, para que ele então nos socorra, nos ajude. E às vezes Deus vai usar o homem pobre, o que nada tem. Hoje nós olhamos para Pedro, né? Não esse Pedro, o outro Pedro, o apóstolo, é menos pecador que isso. Você entendeu bem? Menos pecador, o outro Pedro era pecador. Mas nós olhamos às vezes para Pedro, o apóstolo, como exemplo para nós. Mas é interessante como a Bíblia retrata esse homem cheio de erros, cheio de falhas, cheio de defeitos, e depois que ele aceitou Jesus, pobre. Pedro era um homem pobre. Só um detalhe: os apóstolos eram pobres. Foram homens que abandonaram tudo pelo reino de Deus. Eram pobres. O próprio Paulo disse que ele passou fome várias vezes. Eles não eram ricos. E aí o livro de Atos nos diz uma coisa interessante: que esse Pedro, junto com João, foram um dia ao templo. E havia um homem paralítico na porta do templo, pedindo esmola, pedindo socorro. De onde que esse paralítico esperava ajuda? De onde que esse pobre homem que vive à custa da ajuda dos outros esperava socorro? Dos que levavam dinheiro à igreja. E aí Pedro vê aquilo ali, olha para aquele homem e diz: homem, nós não temos ouro nem prata. Em outras palavras, a gente é liso. A gente tem dinheiro não. Mas o que a gente tem, a gente te dá. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta, toma o teu leito e anda. E o homem saiu andando. Você acha que aquele paralítico podia esperar esse tipo de coisa de alguém? Às vezes Deus vai enviar em socorro da nossa vida quem a gente menos espera. Só que às vezes eu não percebo isso porque eu não aprendi esse princípio simples e básico de amar como acolhimento do meu semelhante. Não, eu não acolho. Nós temos um negócio de olhar com altivez se ele ganha menos do que eu, se ele tem um carro pior que o meu, se ele mora numa casa pior que a minha. É que eu vou esperar desse cara? E Deus às vezes vai usar esse cara, essa mulher, para nos abençoar. Só que nós às vezes não percebemos isso. Porque nós não aprendemos a acolher. A amar sem fazer distinção. Amar sem fazer a distinção se é rico ou se é pobre. De tratar bem ao que é rico e tratar do mesmo jeito bem ao que é pobre. A gente não sabe de onde Deus vai querer agir. Por meio de quem Deus vai querer agir. Por isso o Tiago diz: olha, se você aprende a amar o teu próximo como a ti mesmo, você está fazendo o que é certo. E quem é o meu próximo?
Tiago já deixou claro, o meu próximo é tanto o rico quanto o pobre. Eu não posso fazer acepção. Eu não posso querer levar para bajular um e não o outro. Porque ambos são meu próximo. Ambos. Ainda que aparentemente às vezes o rico nem pareça necessitar de nós. Às vezes a gente coloca esse modelo do rico como tão bem sucedido que às vezes a gente não percebe como o seu coração é vazio. Como ele precisa de Deus. Como ele está enganado com as riquezas do mundo, com o que ele tem. Eu não esqueço até hoje a entrevista do Antônio Hermílio de Moraes no Jô Soares. Isso já tem aí para uns 15 anos essa entrevista dele, talvez você ache no YouTube hoje. No final da entrevista, depois do Jô Soares fazer um monte de pergunta, que elogiava, que exaltava Antônio Hermílio de Moraes, um dos maiores empresários desse país, um dos homens mais ricos desse país. Aí Jô Soares pergunta para ele: doutor Antônio Hermílio, acho muito legal isso, doutor Antônio Hermílio. É doutor do quê, amigo? Fez doutorado onde? Você percebe como são os nossos tratamentos? A gente dá título até para quem não tem título nenhum. Doutor Antônio Hermílio. O que um homem na sua condição ainda falta ganhar ou conquistar? E depois de alguns segundos de silêncio, ele olha para o Jô Soares e diz: paz. Paz. Foi interessante porque foi um silêncio no auditório. Às vezes a gente olha e não percebe que essas pessoas também carregam por trás profundos anseios que só Deus pode suprir. E a gente os toma como modelo. A gente os eleva a exemplo de vida. Por isso Tiago diz: eu tenho que amar ao meu próximo. E o meu próximo é tanto esse rico, que às vezes eu considero modelo, como o pobre. Ambos são meu próximo. Por isso eu não posso fazer acepção. E como eu vou amá-los? Como eu amo a mim mesmo. É por isso que talvez seja mais fácil amar ao rico. Porque a gente se ama cheio de soberba. A gente se ama cheio de orgulho. A gente se ama cheio de ambições. E quem projeta o nosso orgulho? Quem projeta as nossas ambições? O rico. O rico, ele manifesta o que o meu coração às vezes gostaria de ter e ser. Por isso que às vezes é mais fácil amar esse rico. Só que Tiago diz: não, você vai amar o teu próximo, o rico e o pobre, como você se ama. E ele toma Levítico. Você é capaz de fazer algum sacrifício por você? Faça pelo teu próximo. Não interessa se ele é rico ou se ele é pobre. Você é capaz de fazer uma loucura por você? Faça pela vida do teu semelhante. Não faça distinção de quem ele seja. Você entende? Tiago não tem um problema com o rico por ele ser rico. Ele tem um problema com aqueles que fazem distinção entre pessoas. E que escolhem o rico como se fosse modelo de vida e abandonam, rejeitam o pobre, como se não fosse nada. É esse o problema de Tiago. É essa crítica que ele tem. Então, com isso, ele não está nos ensinando a dizer: vamos amar de todo o coração o pobre e vamos mandar todo rico para o quinto dos infernos. Não.
fazer essa separação que nós fazemos. Nós estamos com um caso agora aqui em Brasília triste, lamentável. Vocês viram esse final de semana, um médico, psicanalista, professor universitário, já um senhor, não é um garotão, foi ao cinema. Ele tinha comprado o ingresso antecipado, chegou atrasado, queria furar a fila, e a moça lá não deixou. E ele ficou irado com a moça, porque ela estava fazendo o que era certo. Como ela era negra, o que é que ele disse para ela? Que ela não deveria estar ali atendendo gente, mas deveria estar na África cuidando de orangotango. Está processado. Está correndo agora na justiça o processo. Agora, por que isso acontece? Nós não aprendemos a amar os nossos semelhantes como nós mesmos. Nós amamos aqueles que espelham a podridão do nosso coração. Nós amamos aqueles que espelham a soberba, a ambição do nosso coração. E a palavra de Deus nos ensina exatamente o contrário. É uma renúncia do coração para nos nivelarmos. Nos nivelarmos. Eu vou amar o rico, eu vou amar o pobre, como eu me amo, então nós amamos sem que haja distinção. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Aí Tiago diz uma coisa interessante. Se eu fizer acepção de pessoas, ou seja, se eu não aprender a amar ao meu próximo como a mim mesmo, se eu não souber, não aprender a acolher a todos indistintamente, de raça, cor, dinheiro, sexo, religião, se eu não aprender a acolher e mantiver a acepção, observe que ele diz agora, cometeis pecado. Não é uma questão de cultura. O que me faz afastar de alguém, ou me separar de alguém, ou rejeitar alguém, não é questão cultural. Não é uma questão de educação. É um problema de pecado. Pecado. É um problema espiritual. E qual é o problema do pecado? É porque todo pecado, ele é um pecado contra Deus. Quando eu rejeito ao meu semelhante, o meu próximo, eu estou agredindo Deus, que me manda amar. O que eu estou dizendo na minha conduta? Senhor, tu estás errado. A condição financeira do fulano, a educação que ele teve, o lugar que ele morou, a escola que ele estudou, faz dele uma pessoa melhor que aquela. E o Senhor está errado. Então eu me coloco contra Deus, que diz que entre nós não deve haver acepção. Eu me coloco como Deus. Lembra de Gênesis? Qual é o problema do homem? Se você comer da árvore do meio do jardim, você será como Deus. O que foi que esse professor universitário fez? Ele se colocou como Deus. E exerceu então um juízo perverso sobre aquela moça. Ele podia achar, e ele acha,
Hoje eu estava ouvindo a CBN e falando que esse já é o segundo caso que ele está envolvido. Pelo mesmo problema. Ou seja, ele está dizendo para Deus, o Senhor está errado. Essa menina não é igual a mim. A Bíblia diz, isso é pecado. Porque você está blasfemando contra Deus na sua atitude. Ou você acha que a blasfêmia é apenas uma questão verbal? Você acha que blasfêmia é apenas olhar para Deus e falar o que não deve para Ele? Todas as vezes que eu ando em pecado, eu estou blasfemando contra o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que o meu pecado faz separação entre eu e Deus. Quando eu faço acepção de pessoas, o que é que está acontecendo entre eu e Deus? Nós estamos sendo separados. O meu pecado está fazendo separação entre eu e Deus. Só que Tiago não pega esse eixo. Ele pega o segundo eixo. Observe que ele diz que quando então eu faço acepção, eu cometo o pecado e por causa disso eu sou arguído pela lei como transgressor. Eu sou arguído pela lei como transgressor. O que é que isso significa? Diante de Deus há uma causa agora que se coloca contra mim. A lei me acusa diante de Deus como um transgressor. E o que mais nós temos, então, são pessoas aí sendo arguídas pela lei como transgressoras diante de Deus. O papel está lá, ó, acusação contra você. Você não amou o teu próximo. Você fez acepção de pessoas. Você preferiu aquele lá e abandonou o necessitado. Está lá a acusação. E aí você acha que Deus vai olhar para você com bons olhos. Você transgrediu a lei dele, rejeitando a vontade dele. E essa acusação chega agora contra você. Aí você acha que Deus vai olhar com bons olhos para você. Quando você deixa de amar o teu semelhante, Deus não pode olhar com bons olhos para você. E aí, se Deus não olha com bons olhos para você, você tem que esperar de Deus duas coisas. Primeiro, que Ele quebrante seu coração. Só que às vezes quando Deus quebranta o coração da gente, a paulada é grande. Para quebrar, Provérbios diz que tem gente que tem a cerviz dura. Cerviz dura é isso aqui, essa parte do pescoço aqui. Não baixa, é duro. Assim, quando Deus quebra também, não tem mais conceito. Então é melhor quebrar a cerviz e ser quebrantado mais facilmente. Então primeiro é esperar que Deus quebre a cerviz. Segundo, esperar que Ele faça isso com misericórdia. Porque se Ele pegar você no cacete, amigo, você está lascado. Se Deus se mirar com você pela falta de amor ao teu próximo, você está lascado. Agora, depois disso tudo, você ainda vai dizer, Deus, muito obrigado por ter me arrebentado todinho, ter me quebrado todinho, ter me moído todinho, ter me feito passar por humilhações profundas. Ainda vai... Obrigado, Senhor. Sabe por quê? Porque quando Deus não quebra, ou quando quebra sem misericórdia, Deus quebra com ira mesmo, Ele só faz isso ainda por aqueles que Ele ama. Quem Ele não ama, Ele entrega para a própria ruína. Continue vivendo desse jeito.
nós vamos nos encontrar no juízo. Você sabe qual é o problema? É que no juízo não tem cura. O juízo só tem condenação. Então, quando nós não aprendemos a amar ao próximo, quando nós não somos quebrantados por Deus nesse processo de amar o próximo, aprendemos a acolher as pessoas como iguais diante de nós, é colocada então uma acusação da lei contra nós, da lei de Deus contra nós. E esse é o problema. Porque quem entregou a lei foi o próprio Deus. E é o próprio Deus que tem que fazer justiça dessa lei. Eu não quero ser encontrado no dia do juízo. Eu quero que Deus me quebre todinho aqui nessa vida. Eu quero que Deus me discipline tudo que tiver de disciplinar nessa vida para que eu seja tratado. Porque haverá cura. Agora, se Deus deixar passar em branco, Ele me encontra no juízo. E lá não tem cura. Então é melhor aprender isso agora. É melhor não transgredir a lei. Para que eu não tenha essa lei contra mim. Só que Tiago vai mais longe. Ele diz que eu sou arguído pela lei como transgressor dela. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos os pontos da lei. Basta um ponto quebrado para quebrar toda a lei. E aí essa questão da lei orgânica de Deus, que nos julga no nosso procedimento, no nosso comportamento. Então nós vamos olhar na próxima meditação, no próximo sermão. O que é importante aprendermos? Tempo de aflição, tempo de dor, não é tempo para a gente fazer acepção de pessoas. Quer dizer, não há tempo nenhum para que você possa fazer acepção de pessoas. Em tempo algum você deve fazer isso. Mas se porventura o teu coração te enganar, achando que na hora da tua luta, da tua aflição, da tua dor, o milagre de Deus em pôr fulano, ficando beltrano, e isso te leva a desprezar aqueles que parecem mais simples, não peque. Tenha o coração aberto para acolher a todos, amar a todos. Porque você não sabe de onde Deus quer trazer conforto do teu coração. E que Deus tenha misericórdia se você já fez isso na tua vida. Até hoje eu peço perdão ao Senhor por ter feito isso com aquela mulher. Não sei o nome dela. Não sei quem é ela. Só sei que foi uma pessoa que do nada Deus usou para me dizer algo que naquele momento eu não conseguia enxergar. Não repita isso. Não faça isso. Vamos orar, Senhor, feche seus olhos. Senhor Deus, perdoa-nos todas as vezes que o nosso coração se mostra sofrido, fazendo acepção de pessoas a quem julgamos como melhores ou especiais. Perdoa-nos quando queremos ouvir uma voz especial do Senhor, um consolo especial do Senhor, por alguém que julgamos importante, merecedor da Tua graça, e esquecemos que ninguém é merecedor da Tua graça. Nos esquecemos que o Senhor usa aquilo que é simples, as coisas simples do mundo, para fazer isso loucura para o mundo, mas sabedoria de Deus para a nossa vida. Nos perdoa, Senhor, quando nós nos iludimos com a suposta sabedoria do mundo, com a suposta riqueza dos homens. Perdoa-nos, nos dá um coração acolhedor do nosso semelhante. Hoje diz a Tua palavra que aqueles que assim fizeram receberam até anjos
em sua casa sem saber. Ajuda-nos, Pai, a termos uma experiência de simplicidade na nossa vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor.